Dr. Fabiano Molins de Moraes responde à pergunta: o que é o envelhecimento? De forma objetiva e contundente. É um privilégio. O que é envelhecimento? E a resposta, por mais paradoxal que seja, é um privilégio. Quanto mais a gente vive, mais a gente entende a importância do nosso papel, da nossa rotina na construção do envelhecimento. No entanto, mesmo em países como o Japão, com forte tradição em cuidar dos idosos dentro do círculo familiar e de dispor de políticas robustas de bem-estar e de sistemas de saúde que apoiam os idosos, eles estão sofrendo com a pobreza e o abandono. Por lá, de forma humilhante, idosas solitárias têm cometido pequenos delitos para serem presas, pois dessa forma elas receberão companhia, refeições e cuidados médicos. Esta é uma matéria de O Globo, de 19 de janeiro de 2025, super atual. Privilégio e humilhação, o paradoxo da velhice. Eu sou Rosa Schuch, gerontóloga e psicóloga, e este é o canal Longe Perto dos 60. Sigam aqui comigo neste vídeo para entender a velhice e as nossas perspectivas à longevidade. Conhecer a nossa realidade é o básico. Desenvolver sabedoria para lidar com ela será o caminho para a evolução. Se esse assunto interessa, registre aqui nos seus comentários a palavra sim. Isso vai me ajudar a buscar novos temas com a mesma relevância. Assim como a situação das idosas japonesas, nós encontramos outros exemplos de idosos vivendo em condições humilhantes ao redor do mundo. Idosos deixados em hospitais abandonados pelos familiares que nunca mais aparecem. Idosos forçados à mendicância nas ruas por falta de suporte social ou familiar, vivendo em condições de extrema vulnerabilidade. Idosos explorados financeiramente por familiares ou terceiros. Idosos sendo vítimas de fraudes e tendo seus bens tomados à força. São situações chocantes e desesperadoras, longe da concepção de privilégio almejado. São cenários que refletem falhas graves na proteção dos direitos dos idosos, que mostram a importância de se implantar políticas públicas eficientes e que reivindicam esforços para a conscientização ao envelhecimento digno. Em países asiáticos, como o Japão e a Coreia do Sul, que possuem cultura de valorização dos idosos, já estão sofrendo graves desafios com a solidão dos velhos e a falta de cuidadores. Em países africanos, o cuidado aos idosos muitas vezes se baseia em estruturas comunitárias e familiares, mas a pobreza e a falta de um sistema de seguridade social podem limitar os recursos disponíveis. Por lá, a urbanização e as mudanças nos padrões de vida também têm desafiado as estruturas tradicionais de suporte, que seriam familiares e comunitárias. Mas, em ambos os contextos, percebe-se que há uma crescente necessidade de políticas públicas eficazes para garantir uma velhice digna e segura. Na Europa, muitos países têm sistemas de bem-estar social que garantem cuidados abrangentes para os seus idosos. Países como a Suécia e a Alemanha oferecem serviços de saúde e de assistência social até bem desenvolvidos, além de políticas que promovem a qualidade de vida na velhice. Porém, sempre tem um porém. O custo de vida na Alemanha, por exemplo, é altíssimo e os proventos das aposentadorias nem sempre são suficientes se as pessoas não se organizaram ao longo da vida. A solidão nestes países também é uma preocupação crescente, especialmente em sociedades com a alta expectativa de vida. Na Oceania, especialmente na Austrália e a Nova Zelândia, há bons sistemas de saúde e seguridade social, mas também eles se deparam com o desafio da solidão e do isolamento social. Nas Américas, há uma grande diversidade de situações. Os Estados Unidos e o Canadá contam com programas de seguridade social, mas os altos custos com a saúde são desafiadores.
Na América Latina, a proteção social varia bastante, com alguns países enfrentando desafios maiores para oferecer suporte adequado aos idosos. Cada continente tem suas particulares, mas a necessidade de políticas públicas eficazes e de uma cultura de respeito aos idosos é universal. No Brasil, apesar de contarmos com o Sistema Único de Saúde, o SUS, que é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, as características de humilhação mais marcantes na velhice ainda estão relacionadas com dificuldades para conseguir o atendimento médico e os medicamentos em condições mais humanizadas e em tempo hábil, o que pode gerar um sentimento de abandono e de desamparo. Além disso, aqui, a violência financeira, como fraudes e apropriação indébita, é uma realidade preocupante, contribuindo para um sentimento de vulnerabilidade e de humilhação. Aqui no Brasil, outro aspecto é a falta de reconhecimento e respeito refletido no etarismo, que marginaliza os idosos e os exclui de diversas esferas sociais. Essas circunstâncias podem ser especialmente humilhantes, considerando a importância do respeito e da dignidade a essa etapa de vida. Mas, gente, considerando a perspectiva de privilégio ao se alcançar a longevidade e ciente das humilhações sofridas pelos idosos no mundo inteiro, eu penso que realmente nem tudo está perdido. Nós somos atores desta história rumo ao envelhecimento. Fazemos parte de um roteiro de vida que permite improvisações e o nosso protagonismo, eu realmente acredito nisso, mesmo que pequeno diante da população mundial. O envelhecimento precisa de mais suporte para realmente ser vivido como privilégio. Comecemos agora fazendo a nossa parte, cuidando do nosso presente com responsabilidade e carinho, e em qualquer fase de vida em que nós nos encontremos. Você se organize financeiramente para alcançar o futuro digno. Cuide dos seus idosos hoje, com a proximidade da família, para minimizar os seus riscos de solidão futura. Quem faz, ensina. Seja exemplo aos seus. Engaje-se social e politicamente, independente de partidarismo, gente. Aqui, principalmente no Brasil, não é disso que estamos falando, mas contribua para a criação de políticas públicas mais abrangentes e eficientes com a sua participação. Gente, não é fácil. Nada é fácil. Mas cada pequena conquista já é uma vitória. Nós não podemos perder a perspectiva de privilégio que é envelhecer. Agora eu fico por aqui e até a próxima. Se vocês gostaram, deixe já o seu like. E um beijo. Até a próxima.